Esses jornalistas cada vez mais petralhas são verdadeiramente um espanto. Estou aqui com o artigo de Bárbara Gância hoje na Folha, Roberto Jefferson 2.0. Ela comenta o livro de Romeu Tuma Júnior, o Tuminha, e a sua entrevista no Roda Viva na última segunda-feira. Bom, para começo de conversa, é no mínimo interessante ela chamar e fazer analogia, chamar o artigo e fazer analogia de Tuminha com Roberto Jefferson 2.0. Ela questiona aqui a nobreza da sua intenção em fazer as denúncias que ele tem feito. Não vem ao caso se Roberto Jefferson tinha boas intenções, cívicas ou não, quando ele denunciou o Mensalão. O que importa é que o Mensalão existiu e aquela denúncia foi justamente o ponto de partida de todo desenrolar das investigações que renderam dezenas de presos, inclusive estão na papuda hoje os principais nomes do alto escalão do PT. E alguns aí foragidos na Itália e coisa do tipo. Então, o Mensalão ficou provado, uma tentativa de golpe, não só de desvio de recursos, como de golpe na democracia, de compra do Congresso, isso por vários ministros, inclusive apontados pelo próprio PT, que julgaram, avaliaram todas as provas e condenaram e estão presos hoje vários desses nomes importantes do PT, graças àquelas denúncias de Roberto Jefferson lá atrás. Então, eu só posso rir quando eu vejo a Bárbara Gância tentando desqualificar as denúncias do Tuminha, comparando ele com o Roberto Jefferson, uma espécie de novo Roberto Jefferson. Tomara que seja, né, Bárbara? Vamos torcer para que isso aconteça mesmo e que as denúncias do Tuminha acabem levando, então, uma investigação que culmine em algo parecido com o Mensalão novo aí, porque ele faz muitas denúncias sérias. Logo depois, a Bárbara Gância tenta mostrar que o ataque ao PT não é apenas o ataque a esse pessoal, né, corrupto, se é que ela entende que eles são corruptos, e sim a uma história toda de... ela diz que é válido tentar varrer do mapa o único partido constituído na democracia tapuia por ter ele imitado o padrão FIFA, literalmente, de outros partidos. Ou seja, o que ela tenta fazer aqui? Ela tenta, primeiro, dizer que o único partido que nasceu de forma decente é o PT, e não vou nem dizer que há controvérsias, é ridículo esse tipo de acusação. Claro que teve muito inocente e útil, e hoje se vê com benefício do retrospecto que eram inocentes úteis que acreditaram nesse sonho, mas desde o início a cúpula do partido já era totalmente desvirtuada. E segundo, tenta então acusar, é sempre hilário isso, né, o PT como sendo tão ruim quanto os outros. Quer dizer, agora o PT passou a copiar o método dos outros partidos que aí estão. Balela, mentira, o PT é muito pior do que todos os outros partidos, ele pratica métodos que nenhum outro teria coragem e cara de pau e sangue frio para praticar. Quando ele é pego com a boca na botija, ele não só não expulsa os seus corruptos, condenados e já presos, como os defende, ignorando o próprio estatuto. Então o PT, ele hoje em dia é muito mais parecido com uma espécie de máfia, né, um ajuntamento de defensores do crime como meio legítimo para seus fins. E seus fins nem nobres são, né, são apenas se perpetuar no poder. Então é ridículo a Bárbara Gância dizer aqui que o pecado do PT é parecer hoje em dia com os outros. Não, Bárbara, o PT é muito pior que os outros. E hoje, quem continua defendendo isso, sabendo de tudo isso que a gente tem de informação, é cúmplice do PT. A gente pode perdoar quem se iludiu lá atrás e votou ou até ajudou a construir essa máfia. Mas hoje não tem muita explicação, não tem muita justificativa. A gente sabe disso. E aí ela vem fazendo aqui um apelo pragmático, utilitarista, à bandalheira, né, à bandidagem, que é o seguinte: quem será que o senhor Tuma Júnior, cego de rancor, como se fosse apenas rancor, né, gostaria de ver tomar o lugar do PT quando ele e os Jeffersons da vida tiverem terminado de afundar o barco? Como se o barco do PT estivesse afundando por conta dessas denúncias rancorosas e não por conta de tanto escândalo de corrupção, Bárbara Gância, né? Um atrás do outro, escândalos infindáveis de corrupção que a imprensa não dá conta de manter o povo atualizado, né? Então não é culpa do PT, é culpa do rancoroso Tuminha ou do rancoroso Jefferson que o PT está com o barco afundando, se é que está, porque pesquisas mostram que é o candidato favorável à reeleição ainda, né?
presidencial. E aí ela pergunta, então, quem que vai botar nesse lugar? A turma do Feliciano, a turma do Crivella? Eis o que temos aqui. Bárbara Gância, aparentemente uma petralha já, né, de corpo e alma, já parece assim ter abraçado 100% da cartilha desses jornalistas, entre aspas, vendidos ao PT. Não estou dizendo que ela se vendeu, não faria tal acusação leviana, estou dizendo que ela age como esses que se venderam, e aí colocando da seguinte forma para o leitor: ou vem aí Feliciano e Crivella, ou a gente fica com o PT. Então é essa a dicotomia que ela cria. Você ou tem que aturar um Feliciano ou tem que aturar um Zé Dirceu. Essa é a única alternativa que ela te coloca na mesa, prezado leitor. Ela trata você, leitor da Folha, como um imbecil, como um verdadeiro idiota. É isso que a Bárbara Gância está fazendo com esse texto, né? Com esse artigo patético. E aí ela continua depois falando do caso do Celso Daniel, que dá dinheiro para todos mesmo, e o Romeu Tuma Júnior puxou a prova de que deu R$1,5 milhão para o PT logo depois do caso que ele citava, né? Então tem esse fator temporal que ela ignora, diz que deu dinheiro para todo mundo. E finaliza então ridicularizando a denúncia que ele faz de que o próprio Gilberto Carvalho teria dito, chorando para ele, que realmente confessou que no enterro do Celso Daniel, que levava a mala de dinheiro para o próprio Zé Dirceu. E ela ridiculariza essa denúncia como quem diz, ora, o Carvalho, que é conhecido por seu comedimento, até parece que iria justamente se abrir com o Tuma, né? Uma pessoa que não guarda muitos segredos, né? Bom, guardou até pouco tempo, né? Tanto que uma das acusações que fizeram ao Tuminha é de que porque ele não fez as denúncias antes e só depois, né? Ou seja, pelo visto na época, Bárbara Gância, o Tuma era uma boca onde não entrava nada, né? E isso foi ignorado por você na sua coluna. E aí acaba tentando fazer humor aqui com uma mistura de Fidel Castro com Paulinho da Força, que não tem nada a ver, alhos com bocados. Mas o fato é que temos a jornalista, entre aspas, Bárbara Gância, cada vez mais fazendo um trabalho patético, nefasto, abjeto, de defender o indefensável, que é virar praticamente um petista infiltrado nas redações dos jornais brasileiros. Isso é uma coisa realmente medonha de se ver e é a morte da nossa imprensa séria e independente ver gente desse tipo, fazendo esse tipo de texto de forma tão escancarada assim, querendo ridicularizar as denúncias muito sérias, muito graves, que Tuminha fez no Roda Viva e no seu livro. Que vergonha, Bárbara Gância, que vergonha!